A grande questão ali, para mim, Felipe, é como o Supremo Tribunal Federal fez questão de resolver tudo num dia só, sabe? É como se o caso fosse tão cristalino. Vocês mesmos tiveram a oportunidade de entrevistar o Eduardo Bolsonaro, salvo engano, 2 vezes nos últimos meses. E vocês são testemunhas oculares da quantidade de provas que ele produziu de novo contra si num processo que tratava de coação à justiça. O que é isso, né? É você ser alvo de uma investigação, no meio dessa investigação, atuar para constranger os que fazem parte dela. E, por dever de ofício, são obrigados a concluí-la. Então, teve ameaça a policial federal, teve ameaça, estou falando do Dr. Fábio Chor, né, que era o coordenador do inquérito, famigerado inquérito das fake news, que acabou virando o inquérito que levou à trama golpista e condenou Bolsonaro pelo envolvimento no 8 de janeiro. Teve ameaça ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve ameaça ao relator do processo no Supremo Tribunal Federal, a ministro Alexandre de Moraes, e também a outros integrantes do Supremo. Mas não é que ficou só na ameaça, né? Eduardo Bolsonaro, uma vez que os Estados Unidos sancionaram, primeiro, liberaram 3 ministros do Supremo. Ministro Luiz Fux, ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques. Os outros todos foram sancionados com a perda do visto, a perda do direito de ingressar nos Estados Unidos. Bolsonaro, Eduardo, bateu no peito lá do Texas, onde ele está, para dizer: fui eu, produzi essa maravilha. Só que aí vem o tarifaço número 1, né? E agora vem o tarifaço número 2, está sendo chamado de tariflável, e teve também o chamado tariflavinho, né? Que é uma outra taxinha que os Estados Unidos impuseram para quem não parou de fazer negócios com a China. Aí não fica tão bonito, mas ele, no primeiro momento, também teve de bater no peito e dizer que o tarifaço número 1 era produto da articulação dele. E houve ainda uma terceira ação efetiva, que foi a imputação da lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes e na sua família, já revogada. Então, assim, o processo era tão cristalino que ele foi resolvido num dia só. A inelegibilidade de Eduardo Bolsonaro vale por 8 anos. E eu achei muito interessante que na manifestação de ontem, e daí eu já devolvo a bola para vocês, como nenhuma lição parece ser suficientemente efetiva no caso do deputado Cassado, né? Ele ontem, ao se manifestar, disse que o processo era sem pé nem cabeça, etc e tal, nananã, por mais que para qualquer leigo faça exatamente muito sentido, já que ele foi deixando uma série de provas pelo caminho, e no final disse: só a eleição do Flávio Bolsonaro vai ajudar a reverter essas ilegalidades e trazer de volta para o Brasil centenas de exilados. Então, o que ele está dizendo, né? Ao fim e ao cabo, é que a eleição do irmão dele levará a uma efetiva intervenção em decisões transitadas e julgado da justiça brasileira? É disso que ele está falando? Ou seja, né, ele abre uma nova frente de desconfiança, inclusive institucional, sobre o próprio irmão. Está trincado, e que o ministro André Mendonça vem travando uma série de batalhas, assim como o presidente Luiz Edson Fachin. Na verdade, o Supremo está trincado em várias frentes. O que se viu ontem não chega a ser uma novidade, é que foi a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes, num caso que tratava ali de prisão, né, determinada pelo ministro André Mendonça, abriu uma divergência frontal e com bastante crítica. Mas aí diz respeito à novidade, está apenas no caso em si, concreto, porque nas críticas e no mérito, não. O ministro Gilmar Mendes vem tecendo comparações bastante ácidas a uma série de procedimentos adotados no caso Master, desde lá de trás, quando houve o repasse de dados da Polícia Federal para uma CPI que investigava o Master no Congresso Nacional, e as conversas do banqueiro Daniel Vorcaro com sua então noiva foram vazadas à torto e à direita, por óbvio, fazendo da mulher, que até aqui não há qualquer suspeita de envolvimento com crime, ela é suspeita apenas de escolher mal com quem se relacionava, o que ainda não está no Código Penal. Obviamente, os vazamentos todos foram de brutal exposição para ela, né? Poupando ali os pares que agora começam a aparecer. Desde lá de trás, portanto, o ministro Gilmar Mendes vem fazendo críticas a isso, críticas ao Congresso, críticas à forma como a PF trabalhou. O ministro vem fazendo também uma série de comparações da condução do Master com a Lava Jato. Prisão preventiva de parentes, foi o que ele disse ontem, né? Como forma de tentar buscar colaborações efetivas com a justiça. Daniel Vorcaro já tentou 2 vezes, naufragou. O ministro André Mendonça disse que um advogado de Vorcaro chegou a oferecer a ele uma delação
parcial, o que é vedado por lei, o que o ministro achou o auge da cara de pau e disse: delação parcial não me interessa. Não me interessa a delação nesse caso. Por quê? Porque no caso de Vorcaro, os telefones dele estão entregando absolutamente tudo que a Polícia Federal precisa e que tem balizado as decisões do ministro André Mendonça. Mas quando o Gilmar Mendes fala em pressão por delações, ele não está falando do topo, né? Se o topo não está conseguindo entregar nada que ajude a polícia, quem está embaixo tem um incentivo para poder falar de quem estava em cima, dando as ordens, e é disso que se trata, é dessa essa matriz da crítica e da divergência do ministro Gilmar Mendes. Esse não é um caso que vai parar agora, essa não é uma investigação que se encerre nem no ano que vem, eu digo para vocês com bastante tranquilidade, e, portanto, a gente está só começando a assistir os principais embates, digamos assim, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é a turma de André Mendonça e que será a responsável pela análise do caso Master. Joana, essa trinca que eu citei aqui, embora não seja nova, ela só se abre, é um fosso que fica cada vez mais explícito. O ministro Gilmar Mendes foi, de saída, um apoiador da Lava Jato, depois se tornou um grande crítico, até que se tornou o maior crítico da Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal. Então tem um pouco de gato escaldado, conhece água fria, né? Na posição do ministro. Ele, por exemplo, mudou a regra ou o entendimento do Supremo Tribunal Federal para prisões preventivas, dificultando o uso desse instrumento. O que é prisão preventiva? Você encarcera a pessoa sem prazo para libertá-la, sem que ela tenha sido condenada, julgada em alguns casos, como é o caso do Vorcaro, sequer denunciado. Ele ainda é alvo de um inquérito, né? Ele não foi alvo de uma denúncia. Quer dizer, até foi, mas não efetivamente no Supremo e pelos casos que estamos falando agora. Ciro Nogueira, Hugo Mota, diária, dinheiro, mesada, etc e tal. Dito isso, tem um entendimento técnico de que este método, né, em que hoje eu estava conversando com uma fonte do Supremo Tribunal Federal, lendo os jornais e as revistas também no final de semana, e aí não estou falando dos colegas, estou fazendo quase que um meia-culpa, né? Voltamos a ver, e vocês vão ter isso em mente, reportagens sobre propostas de uma delação ou de qualquer delação, isso aconteceu muito na Lava Jato, né? Proposta de delação nem sequer aceita pelas autoridades. Então, veja, quem olhou aquilo ali a fundo falou: isso aqui é imprestável, por qualquer motivo. O imprestável é o termo técnico que se usa, não tem juízo de valor, né? Isso aqui é imprestável, mas ainda assim vira notícia. Então, de fato, não é um ambiente fácil de se navegar e não é um ambiente onde se possa navegar acriticamente, né? Como vocês estão vendo e falando e noticiando todos os dias, o caso Master é inédito por si só, dada a monta de dinheiro envolvida e a quantidade de pessoas que Daniel Vorcaro conseguiu arrastar para a lama com ele. Então, é sim um caso que vai suscitar debates bastante difíceis, debates bastante técnicos, que trazem uma memória, digamos, amarga para o Supremo Tribunal Federal, que em um determinado momento se viu premido pela operação que ele ajudou a impulsionar, né? Que foi quando, lá atrás, na Lava Jato, nasce a ideia, né, do Supremo é o povo. Isso vem de lá. O bolsonarismo se apropria disso, traz Sérgio Moro, expurga Sérgio Moro e agora acolhe de novo. Mas isso nasce com a Lava Jato, esse repúdio, ao Supremo Tribunal Federal, que passa a ser visto não como guardião da análise técnica mais refinada possível do aparelho jurídico do Brasil, e sim como um agente político. E aí, retornando à sua pergunta, Felipe, você tem o aspecto técnico, sim, porque não são teses fáceis, e elas são teses... O ministro Gilmar Mendes, e pode-se dizer, goste-se dele ou não, né? E ele é uma das figuras mais criticadas dentro do STF há muitos anos, há décadas. É um dos constitucionalistas mais respeitados, não só do Brasil, mas do mundo. O ministro Gilmar Mendes, ele é reputado na Europa. Ele é um dos maiores especialistas em direito constitucional alemão, português e, claro, no nosso. Então, assim, não é um cara que formula teses para o Brasil. Ele formula teses jurídicas para o mundo. E isso deveria ser até motivo de orgulho, mas não é. Fica parecendo que a gente está falando aqui, passando um paninho, não tá. É só para dar a ideia do tamanho dos debates que serão feitos e qual vai ser a monta dos argumentos apresentados, né? Independentemente das paixões políticas de parte a parte.
Fechando quando você fala de política, você tem um ministro aí que é um crítico do lavajatismo e outro que é um fortíssimo apoiador, ou foi um fortíssimo apoiador, inclusive colega de ministério de Sérgio Moro, André Mendonça, à frente desse caso. Então, daí você já vê que vai ter um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E, pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais.